Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar? Eu queria agradecer essa oportunidade ao pastor Will Gutnick, de nós podermos falar um pouco da palavra do Senhor. É algo maravilhosíssimo para nós, poder expor a palavra de Deus e sabendo que há a cooperação do Espírito Santo conosco aqui. Porque quando nós nos reunimos em nome de Jesus, nós temos essa certeza da presença dele. E é isso que nos motivou a vir à casa do Senhor. Porque nós amamos ao Senhor Jesus e sabemos que ele nos ama, e que ele cuida de nós. Ele conhece a forma como cada um de nós entrou neste lugar aqui. E o desejo dele é nos abençoar, é nos tirar das trevas onde habita esse mundo para a sua maravilhosa luz, que é a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Agora sim, eu convido os irmãos para ficarem de pé em reverência à leitura da palavra, que nós vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 11, aqueles que puderem. Evangelho de João, capítulo número 11. Nós vamos ler 5 versículos, a partir do versículo de número 1. Os irmãos encontraram? Amém? Evangelho de João, capítulo 11, o verso 1 diz assim, em seguida, Estava então enfermo certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem sentar. Dê uma glória a Deus, porque o nosso Deus está presente aqui no nosso meio. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, o Evangelho de João é maravilhoso. Eu, particularmente, tenho para mim como o que mais me traz alegria. É verdade que os 4 evangelhos, eles falam tudo o que nós necessitamos saber a respeito da vida do Senhor Jesus, do seu nascimento, do seu ministério, do plano de Deus para as nossas vidas. Então, tudo que nós necessitamos conhecer e saber estão aqui registrados nos 4 evangelhos. Mas nós temos ali que cada evangelho, ele fala de uma maneira mais direta com um determinado tipo de público, de pessoas. Então, nós vemos que os 3 primeiros evangelhos, que é Mateus, Marcos e Lucas, eles falam eles são muito parecidos entre si, eles relatam as histórias de uma maneira muito, muito semelhante. Por isso eles são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles são semelhantes entre si. E o evangelho de Mateus, ele fala mais diretamente com o povo de Israel. Então ele demonstra, ele apresenta o Senhor Jesus na sua majestade. Porque os judeus esperavam que o Messias, que o enviado de Deus, aquele prometido, amado das nações, viria dentro da nação de Israel, sobretudo dentre a tribo de Judá. Então, o Evangelho de Mateus ele começa ali com a genealogia de Jesus, comprovando, olha, Jesus ele é descendente de Judá, da tribo de Judá. Então, para os judeus, aquilo ali identificava, olha, está falando do Messias, está dentro do contexto daquilo que nós esperávamos, O Evangelho de Marcos, ele fala mais diretamente aos romanos. Então, todos esses povos eram povos que constituíam a sociedade daquela época. Os judeus, os romanos, e os romanos eles estavam acostumados com a relação de hierarquia das pessoas. Então, para o romano, você falar entre senhor e falar entre servo, era uma linguagem muito natural entre eles. Então, Marcos ali apresenta Jesus Cristo como o servo do Senhor, como escravo. E o escravo, ele, diferente do rei, ele não precisa de genealogia. Não precisa saber de onde que o escravo veio. Precisa saber se o escravo trabalha bem, se ele é forte para trabalhar.
né? Então, o Evangelho de Marcos ele já apresenta o Senhor Jesus trabalhando ali, né? Fazendo ali seus milagres e operando maravilhas entre o povo, entre as nações. E isso era notório para todos, né? O Evangelho de Lucas ele focava na comunidade dos gregos. E os gregos tinham muito como centro o homem, né? Então, a filosofia, então toda aquela linguagem, para os gregos, era uma linguagem que atraía bastante eles, para a pessoa do Senhor Jesus. E Lucas, ele apresenta o Senhor Jesus como homem perfeito, né? Sem pecado. Então, tudo que é demonstrado ali mostra essa perfeição do Senhor Jesus, que ele se fez homem como nós, mas ele se diferenciava de nós porque não havia nele pecado algum. Louvado seja o nome do Senhor. E o Evangelho de João, que nós tratamos aqui em específico, ele já apresenta o Senhor Jesus, né, nem tanto para os judeus, ou para os gregos, ou para os romanos, mas para nós, para os gentios. Aqueles que nós não temos uma relação sanguínea necessariamente com o povo de Israel, né? Eram pessoas que, para os judeus, eram tidas como pessoas de segunda categoria. Mas ali, João ele apresenta o Senhor Jesus como Deus. Assim exatamente como Jesus é, né? E ele começa, né, o seu evangelho dando uma repaginada em todo o Antigo Testamento, né, quando ele diz o seguinte, né, no livro de Gênesis, Primeiro Testamento, ele diz assim, olha, no princípio criou Deus os céus e a terra. E João, ele já começa assim, olha, no princípio, né? Então, quando ele fala assim, no princípio, as pessoas já imaginam aquilo, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? É isso que todo mundo esperava. Ele falava assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo, apresentando Jesus, que não era simplesmente um homem que tinha nascido há mais ou menos 2000 anos atrás, mas que Jesus já é Deus desde o princípio de todas as coisas. Antes de que todas as coisas existissem, Jesus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E, meus irmãos, a chave e o cerne que nós precisamos aqui entender, né, e que o mundo, por vezes, não sabe e não conhece, é que Jesus é Deus. E o Evangelho foi escrito e feito, e nós estamos aqui reunidos para sabermos e para crermos que Jesus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, aqui, e a palavra apresenta, né, uma história, né, sobre uma família que a palavra diz que era amiga de Jesus. E hoje nós estamos reunidos, né, num propósito específico. Sempre nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus, para louvar o nome do Senhor. Mas nós também nos reunimos aqui e chamamos esse culto que nós fazemos também do Friends Forever, né, dos amigos para sempre, né? E isso é uma coisa muito importante, muito assim, muito, muito importante para nós. E nós sabemos a importância de ter amigos. Sabemos ou não sabemos? Né? Os amigos que nós temos, né, que nós desenvolvemos durante nossa vida, os amigos que nós formamos dentro da nossa comunidade da igreja, mas, sobretudo, a importância de nós termos o Senhor Jesus como nosso melhor amigo. Louvado seja o nome do Senhor. E olha que coisa interessante, né? Nós falamos que Jesus é tudo isso, né? Jesus é rei, Jesus é perfeito, né? Jesus serviu, né, a nós, Jesus é Deus e Ele nos chama de amigos. Olha que coisa, né? E a palavra amigo, ela vem, né, o cerne da palavra, né, a etimologia da palavra, vem de igual. Os irmãos sabiam? Olha, igual. Olha que coisa, o Senhor Jesus nos tratar como se fôssemos iguais a Ele, né? Olha que humildade do Senhor sendo o Rei da glória, né? Ele nos trata como se fosse iguais, sabe por quê? Ele saiu da sua glória e se fez carne como nós. Ele se fez um homem, assim como eu e você somos aqui, nada diferente disso. Jesus se parecia com todos os judeus que viviam ali naquela época. As pessoas olhavam para Jesus e, do ponto de vista humano, não havia nada que diferenciasse ele. Mas só que ele era Deus, e ele é Deus para todo sempre. E ele se fez carne como nós, para ter uma vida aqui, passando por todas as nossas dificuldades, né? Passando pelas nossas aflições. Ele enfermou também, né? Porque Jesus, ali durante o Calvário, enfermou, com aquilo que ele sofreu, foi maltratado, foi humilhado, foi cuspido, né? Ele enfermou para que
todas as coisas que nós passamos, né? Jesus se estressou, não é verdade? Né? O estresse para nós é uma coisa muito natural, né? Hoje em dia até as crianças elas se sentem estressadas, se sentem sobrecarregadas. E Jesus, quando estava no Getsemane, ele ficou tão estressado, porque ele sabia tudo que ele ia passar, que a palavra diz que ele suou gotas de sangue. E hoje na medicina nós sabemos que essa é uma expressão de estresse extrema, de ele pingar gotas de suor, de sangue. Então Jesus passou por tudo isso por nós, porque ele nos amou, porque ele se fez igual a nós, porque ele se importou conosco. E a palavra começa dizendo aqui, né, que estava enfermo certo Lázaro, o homem ali da cidade de Betânia. E Betânia era uma cidadezinha, a palavra diz que ela distava, né, a distância dela de Jerusalém eram de 15 estádios. Se você passar para a nossa medida aqui, seria em termos de 3 quilômetros, pertinho, era perto de Jerusalém. Então, era uma aldeia ali onde vivia Lázaro, vivia as suas duas irmãs, Marta e Maria. E a palavra diz que eles eram amigos de Jesus. Eles tinham intimidade com Jesus. Jesus, quando passava por Betânia, certamente era um lugar onde ele ficava. Ele repousava ali. Ali, Marta e Maria serviam Jesus com alimento, né? Quando vinha com todos os discípulos, tinham todo o cuidado para receber Jesus dentro de casa. Mas aconteceu, meus irmãos, algo aqui nessa família, que ali o irmão delas, né, o Lázaro, ele ficou enfermo. Então vejam bem, né, nós falamos aqui, olha, Jesus tinha amizade com eles, eles eram próximos. E nós sabemos que Jesus operava milagres, né? Jesus curou pessoas que eram coxas de nascença, curou cegos de nascença, coisas que eram extraordinárias demais. Nunca tinha acontecido isso em toda a história. Curou leprosos, né? Então, como ali a gente podia supor que acontecesse? Olha, se aquela família é tão próxima de Jesus, né? Se eles têm tanta intimidade assim, né? Porque os irmãos já chamaram, né, alguém para ir na sua própria casa, né? Ou quando nós vamos na casa de um amigo nosso, nós começamos a desenvolver uma intimidade, sim ou não? Nós começamos a conhecer um pouquinho mais as pessoas, nos abrimos mais um pouco e vai gerando intimidade, né? Aí vai avançando um pouquinho mais, a gente começa a contar os nossos próprios segredos para aquela pessoa e temos uma cumplicidade entre nós mesmos. Então nós estamos colocando isso porque havia isso entre Jesus e aquela família. E aí nós vamos já entrando numa situação, né, desse relacionamento com Jesus, dessa intimidade com Jesus, que muitas vezes nesse mundo é pregado de que se existe essa intimidade, olha, nada vai acontecer com você. Você não vai ficar enfermo. Você não vai passar por dificuldade nenhuma. Você não vai ter crise de identidade nenhuma. Vai ser tudo uma maravilha para você. Vem e resolve aqui com Jesus tudo. Mas será que foi isso que Jesus falou para nós na sua palavra? Será que foi isso que Jesus asseverou? Olha, nesse mundo vocês vão passar uma bonança total. Nesse mundo vocês vão ter só alegrias. Nesse mundo vocês vão ser milionários. Na verdade, vai ser um grupo de milionários reunidos aqui em nome de Jesus, né? Foi isso que Jesus falou? Jesus, ele nunca mentiu. Jesus é perfeito, ele sempre falou a verdade. Ele falou assim, olha, meus irmãos, nesse mundo passareis por aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo por nós. E ele falou assim, olha, eu venci para que vocês possam ser vencedores e vitoriosos. Mas olha, nesse mundo que nós estamos vivendo aqui, vocês vão sofrer aflições, vocês vão ser perseguidos. Olha para trás também, olha os profetas. Todos os profetas que tiveram em Israel trazendo a mensagem da palavra de Deus, eles não foram bem recebidos, não. Eles foram maltratados, eles foram mortos, assassinados, inclusive pelo seu próprio povo. Então, nós vemos aqui nessa mensagem que aquela família que estava íntima de Jesus, ela passou também por um problema sério ali. O Lázaro ficou enfermo, ficou doente. E agora? O normal para nós que cremos em Jesus Cristo é fazer como eles fizeram. As irmãs falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos chamar Jesus. Vamos recorrer a Ele. E começou certo, enviaram assim, olha, vai lá e fala para Jesus, porque, olha, no capítulo anterior, Jesus, ele estava justamente se revelando à nação de Israel como Deus, né? Operando os sinais e as maravilhas que estavam previstas no Antigo Testamento, que davam a Jesus ali a sua identidade como Deus,
porque ninguém nunca tinha feito isso, essas curas que Jesus tinha feito. Só que a resistência era muito grande. A resistência ali dos próprios religiosos. Não aceitavam que Jesus fosse o Messias. Apesar que eles tinham certeza de que os sinais só poderiam ser daquele que vem da parte de Deus. E pelo contrário, eles falavam assim, olha, tem demônio. E nessa que Jesus estava se revelando à nação de Israel, o que aconteceu? Eles perseguiram Jesus para matá-lo. Então Jesus teve que sair de Jerusalém, passou ali por Betânia e já tinha se afastado uma caminhada de 2 dias. E aí quando Marta e Maria, irmãs de Lázaro, enviaram ali um mensageiro, falando assim, olha, vai lá e fala para Jesus assim, olha, Jesus, aquele que tu amas está enfermo. Então olha só, não só a intimidade, não só a amizade, né, mas aquele que Jesus ama. Aquele que Jesus ama também passa por enfermidades, também passa por problemas, e problemas sérios, né? Então, quando eles levaram essa mensagem para Jesus, aí Jesus fala para o mensageiro o seguinte, olha, fica tranquilo, essa enfermidade não é para a morte. Com aquela informação, o que aconteceu, meus irmãos? Aquela pessoa que veio trazer a informação para Jesus, ele voltou e falou para Marta e Maria, Maria, tranquilo, olha, Jesus falou que essa enfermidade não é para a morte. Só que muito provavelmente quando ele chegou lá, Lázaro já estava morto. Aí começam os conflitos, né? Aí pega mesmo aquele que é o mais crente, né? Porque você vê uma situação, você recorre, você faz tudo certinho. Você recorre àquele que pode todas as coisas, né? E chega, pede assim, olha, aquele a quem tu amas está enfermo. E quando o mensageiro volta, né, ele fala assim, olha, a enfermidade não é para a morte, mas o meu irmão morreu. Como assim? Será que Jesus mentiu? Será que a palavra não estava certa? Será que nós entendemos errado? Meus irmãos, o Senhor ele tem um plano para todas as coisas. E nada do que está escrito na palavra de Deus está colocado aqui ao léu, ou sem um propósito para que nós possamos compreender, para que nós possamos meditar, e para que nós possamos trazer para nós, naquilo que nós estamos passando hoje, que por vezes, talvez você esteja com algumas dúvidas hoje. Talvez você não compreenda porque você está passando, né, essa prova tão difícil, e que você não consegue se livrar dela, e que você já se prostrou aos pés do Senhor, você já clamou, você já pediu para os irmãos, olha, ora comigo, mas a coisa não avança. Parece que o céu está de bronze, né? Ou seja, a oração não está passando, né? Não está chegando até o Senhor. Mas só que, meus irmãos, o Senhor, ele tem um tempo para todas as coisas. E Jesus tinha falado assim, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas ele não parou aí. Ele falou assim, é para que o meu nome seja glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus já sabia de todas as coisas, né? E nós vemos esse tempo, né? Quando Jesus voltou, porque aí Jesus ele chega para os discípulos, né? E fala assim, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, que era ele mesmo, seja glorificado por ela, né? E aí depois fala assim, olha, Jesus amava Marta, e nós sabemos que Jesus ama a cada um de nós. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então, foi por amor. Foi por amor que o Senhor Jesus veio. E foi por amor que Ele vai até o encontro. Ele vai até a tua casa, e Ele conhece o teu problema, e Ele sabe o tempo certo. E por vezes, como Ele nos conhece, Ele sabe até onde nós podemos suportar. Tem momentos nossos mesmos, né? Tem momentos em nossas vidas que se de repente alguma coisinha dá errada, a gente já desanima na caminhada, e já se desvia, e não é isso que o Senhor quer. Mas Ele vai nos provando aos poucos. À medida que nós vamos nos achegando a Ele, Ele vai, né, confiando um pouco mais em nós e sentindo firmeza para que as coisas por vezes avancem, né, para que o nome dEle seja glorificado. Ora, todos os milagres que Jesus fez foram para que o nome dEle fosse glorificado. Fosse para que cada um de nós crêssemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E isso nos traz salvação. O crer nos traz salvação. O milagre não traz salvação. O milagre, ele traz um benefício físico da pessoa. Mas não necessariamente a pessoa que é curada, ela vai se salvar.
Por vezes a pessoa recebe aquele galardão, aquela dificuldade, ela vem para a presença do Senhor sempre por algum motivo, né? O homem ele não vem para a presença do Senhor porque ele ama o homem. Olha, eu amo a Deus, por isso que eu vou à presença de Deus. Ele vem a Deus porque ele precisa de algo. Isso é bíblico. Na verdade, nós nos constrangemos com isso, né? Porque nós vimos a presença do Senhor quando as coisas estão muito difíceis. Olha, eu estou sem emprego, eu estou com necessidade financeira, eu não estou conseguindo pagar a minha conta, né? Então eu vou aos pés do Senhor, está certo. Eu vou aos pés do Senhor para que o Senhor me abençoe e me mostre o caminho para que eu possa cumprir os meus compromissos. Ah, eu estou com um problema sentimental, né? Eu tenho um problema dentro do meu casamento, eu tenho um problema de saúde, eu vou aos pés do Senhor. E o Senhor vai e opera uma bênção, né? Ele nos dá um refrigério, porque Ele sabe que essas coisas são difíceis mesmo. E por vezes Ele vai lá e dá um alívio para a pessoa, e muitos recebem aquele alívio, aquele refrigério e vão, embora. Eu recebi aquilo que eu pedia, aquilo que eu estava precisando. Eu estava enfermo, o Senhor me curou, obrigado, Senhor Jesus, tchau. Não, vou voltar para a minha vida aqui, para as mesmas coisas que eu fazia, né? Eu estava precisando de um emprego, também recebi um emprego, estou ganhando bem, tchau. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. E sai falando, Senhor é maravilhoso. Mas ele sai da presença do Senhor, porque ele já recebeu aquilo que ele queria. Mas muitos não, né? Muitos querem mais. E o Senhor tem muito mais para dar para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. E o que acontece, meus irmãos? Muitas vezes, o Senhor, quando Ele quer fazer algo grandioso, Ele vai um pouquinho mais para frente, né? Ele dá um passo um pouquinho maior. Nós pensamos, por exemplo, no servo Daniel, né? No Velho Testamento. Daniel tinha intimidade com Deus. A coisa apertou para ele, fizeram uma cilada, ele foi parar aonde? Na cova dos leões. Não era amigo de Jesus? Não era amigo de Deus? Por que Deus não poupou Daniel da cova dos leões? Deus podia chegar e intervir. Não vai entrar, não. Meu servo não entra na cova dos leões. Mas o Senhor permitiu, por quê? Para mostrar a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel entrou ali na cova dos leões. Os leões estavam famintos, né? E os leões, eles não fizeram mal a Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel não cheirava carne. Era um homem espiritual. Era um homem de Deus, né? E aí, com aquilo, foi um testemunho para o rei Dario, né? Que viu assim, olha, Daniel, seria o caso de o teu Deus, porque o rei não queria que Daniel fosse colocado na cova dos leões. E ele orou e jejuou a noite inteira por Daniel. E quando chegou na madrugada do dia seguinte, falou assim, Daniel, porventura, será que o teu Deus teria te livrado da cova dos leões? E aí, Daniel, ele grita de lá, de dentro da cova dos leões, e fala assim, olha, viva o rei eternamente, que o Senhor me livrou da cova dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou isso como Deus fala para nós, ó rei, cada um de nós aqui, olha, ó rei, vive eternamente. Né? O Senhor ele morreu por nós para nos dar vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, mesmo sendo amigo de Sadraque, Mesaque e Abednego, não poupou que eles fossem para a fornalha ardente. Ele poderia ter impedido esse caminho. Não vai para a fornalha. Mas ele foi, porque Deus tinha algo maior para mostrar. Então, muitas vezes, meus irmãos, Deus tem algo maior para mostrar através da tua vida. Para que o nome dele seja glorificado e para que vidas sejam alcançadas de uma maneira gloriosa, para que você possa vir aqui dar um testemunho de fé. E as pessoas possam se quebrantar com isso e adorarem o Deus que está agindo na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para isso, nós não devemos, né? Porque hoje, conhecedores da palavra, porque nós temos acesso a essa palavra. Quando Marta, Maria e Lázaro estavam sofrendo aquelas situações, eles não tinham palavra escrita. Eles não sabiam o desfecho do que ia acontecer. Nós sabemos, nós vemos aqui na palavra. Nós vemos que a situação ficou difícil a ponto de que chegou numa situação que Lázaro morreu. E hoje no mundo, muita gente fala assim, olha, tem jeito para tudo, menos jeito para morte, não é isso? Mas até para a morte o Senhor dá jeito. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade é que quando Jesus chegou, ele pegou e falou assim, olha, para os discípulos, vamos lá para Jerusalém, vamos aí em sentido a casa de Lázaro, porque Lázaro está dormindo lá. Né? Aí os discípulos falaram assim, Jesus, ele não está dormindo? Deixa ele dormindo. Daqui a pouco ele vai acordar. Né?
Mas só que Jesus falou assim, não, ele está morto. Ele está morto e eu vou ressuscitá-lo. Muitas vezes, nós passamos por essas provas e, mesmo nós sendo irmãos uns dos outros, a gente acha o seguinte, olha, isso não é nada, rapaz. Isso é bobo. Isso que você está passando, olha, vai ter jeito. Né? Nós minimizamos, né, aquilo que o outro está passando. Muitas vezes nós não damos nós não temos a real gravidade daquilo que está passando com o nosso irmão. Mas Jesus não. Jesus, ele conhece exatamente aquilo que você está passando. Ele sabe a dificuldade que você está tendo naquela tua provação. Porque aquela provação é tua, não é de ninguém, é tua. E muitas vezes, como nós somos fracos, nós temos a tendência de descaminharmos em função do peso do peso daquela prova. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus não pensa como nós. Né? Jesus, vamos voltar para lá. Aí os discípulos, um deles se desesperou. Né? Pô, nós saímos de Jerusalém, porque ali estava colado em Jerusalém, porque queriam te matar, mestre. E agora nós vamos voltar lá porque o homem está dormindo, porque ele está tendo esse probleminha. Não há lugar, meus irmãos, que Jesus não vá ouvir o clamor daquele que é necessitado. Se você clamar, você pode estar onde você estiver. Pode ser o lugar mais perigoso desse planeta aqui. Né? Olha, precisa de um servo está clamando ali do meio da guerra da Ucrânia ali. Né? O Senhor não tem limitação nenhuma, Ele vai até onde você está. As pessoas podem achar que não, eu não vou ali porque eu não vou arriscar minha própria vida. Eu não vou dar, mas Jesus, Ele deu a sua vida. Porque o verdadeiro amigo, ele dá a vida pelo seu amigo. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez. Né? O próprio Tomé, né, e eu não quero aqui falar mal do nosso amigo Tomé, porque tantas coisas nós aprendemos a partir das dúvidas de Tomé. Né? Ele falou assim, tá bom, então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo morrer junto com Jesus lá, então. Vamos lá para Jerusalém. Tem um monte de gente lá com a espingarda apontada lá, vão todo mundo morrer junto lá. E Lázaro está dormindo, né? Aí Jesus vai. Ele vai até Betânia e ele chega e quando Marta, né, aí nós temos ali Marta e Maria. Quando Marta soube que Jesus estava ali perto, sabe o que Marta fez? Ela foi até Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos duas atitudes diferentes, né? Duas irmãs, né, passando na prova, na tristeza, no luto, na situação que as pessoas olham assim, olha, acabou para você, né? Nem perturba mais ninguém, porque morreu, está enterrado. Né? Mas, quando Marta soube que Jesus estava lá, ela correu para Jesus. E Maria, ela teve uma atitude diferente, ela foi para casa. E muitas vezes nós nos comportamos assim, ou como Marta ou como Maria. Nós estamos numa dificuldade, estamos num problema sério, né? E nós falamos assim, não, eu vou até Jesus. Mesmo que a coisa não dá para resolver mais, mas eu vou até Jesus. Eu vou expor os meus sentimentos para Ele. Eu vou falar, Jesus, a minha tristeza. Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Foi isso que ela falou. Talvez ela tenha falado até num tom de reclamação. Pô, Jesus, o Senhor fez tanto por tantas pessoas. Custava pelo seu amigo, quem você era íntimo. Custava ter tido aqui. Custava ter atendido o nosso pedido. E isso, na verdade, os judeus que estavam ali, porque muitos judeus foram até o velório, né? E as pessoas iam lá para chorar junto com a pessoa que tinha perdido o ente querido, tudo. Falou assim, puxa, mas não era tão amigo deles? Eles sabiam, as pessoas sabiam que Jesus tinha intimidade. Muitas pessoas sabem, não é crente, fulano de tal não é crente, aquela mulher não é crente, por que ela está passando essa prova toda? Não é amiga, não tem intimidade com Deus? Não está sempre na igreja orando, está passando de Bíblia para lá e para cá? Por que está passando essa dificuldade toda aí? Né? As pessoas ficam arrazoando, usando a razão, não é isso? E Jesus vai lá, e Marta vai lá e fala assim, olha, Jesus é assim. Aí Jesus fala um negócio muito importante, interessante, que é o que Deus está falando para nós agora. Falou assim, olha, Marta, e ela falou, né, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela falou a verdade. Porque se Jesus estivesse lá, ele ia curar mais um enfermo, verdade ou não? Só que era mais um enfermo que ia ser curado. E não ressuscitar um morto de 4 dias, que isso nunca tinha acontecido. Foi, com certeza, um dos maiores milagres de Jesus. Ressuscitar alguém que depois de 4 dias, irmãos, tem ideia
né? Nós não somos médicos aqui, legistas, né? Mas depois de 4 dias, o corpo já está em decomposição. Não tem como restaurar uma vida a partir dali. Não, de repente a pessoa morreu, né? Tem uns tipos de doenças lá que o cara fica um tempo morto, daqui a 2 dias, ou sei lá, ele levanta um dia, mas são 4 dias. E por que são 4 dias? É interessante a gente ver, né, desde a criação, né, do que o Senhor fala na palavra de Deus, ali no tempo de Jesus era o 4º milênio da criação. O 4º milênio em que Deus tinha criado o mundo e todas as coisas que nele há, criou todas as criaturas, criou o homem e a mulher para ser adoradores de Deus e participarem da comunhão com o Senhor diretamente. Até que o homem, da sua própria vontade, decidiu, né, ter a sua vida autônoma, independente. Eu posso fazer do meu jeito. Né? Eu não preciso obedecer ao Senhor. Né? Eu vou ter minha vida autônoma. Ele pecou, e quando ele pecou, entrou o quê? O pecado, e o pecado leva ao quê? A morte. Deus falou assim, olha, certamente morrereis. E a partir dali, toda a humanidade, né, durante 4.000 anos, estava com esse jugo sobre a humanidade, o jugo da morte. O jugo de uma coisa impossível de se resolver. Todo homem, toda mulher tem que pagar por esse pecado original, com a sua própria morte. Até que por amor, como nós falamos aqui, né, e Marta e Maria falam assim, olha, aquele que tu amas, por amor o Senhor veio. Por amor o Senhor veio. É porque Ele nos amou primeiro. Não é porque nós merecemos ou porque nós temos intimidade com Ele, é porque Ele nos amou primeiro. Por isso que Ele veio. E é interessante, né, que foram 2 dias essa jornada de Jesus. Né? Jesus veio no 4º milênio da humanidade, né? E Jesus, né, nós ficamos esperando, né? Nós estamos aqui naquela espera da volta do Senhor Jesus. A nossa alma clama, Jesus vem. Jesus vem porque nós te amamos. Nós estamos enfermos. Nós vivemos num mundo mau. Nós estamos passando por muitas dificuldades. Nós estamos nas trevas aqui. Nós vivemos num mundo de trevas. Vem, Senhor Jesus. Né? E Jesus, Ele está na sua glória. Nesses 2.000 anos, né, a promessa da volta do Senhor Jesus. Mas Ele voltou, louvado seja o nome do Senhor. Ele voltou. Ele voltou e chegou para Maria, para Marta e falou assim, olha, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você crê, você verá a glória de Deus. Se você crê que Jesus é Deus, assim como a palavra inteira relata aqui, se você crê, você verá a glória de Deus. Você não vai morrer. Mesmo se você morrer, você vai direto para o céu. Ele veio para te dar vida eterna, para todo aquele que crê. Então a chave está aqui no crer. Aquele que não crê já está condenado. E nós temos essa oportunidade maravilhosa, estamos aqui reunidos para expor a palavra de Deus, para que nós tenhamos em bom tempo, porque Deus é propício a nós, de nós crermos e não olharmos mais para os nossos problemas. Né? Jesus fala assim para Marta, Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. O teu irmão vai ressuscitar. E ela para assim e fala assim, bom, vai ressuscitar. Tudo bem, Senhor, eu sei que vai haver o juízo final e vai ter a ressurreição dos mortos. Ela continua ainda pensando no seu problema. Ah, não, meu problema não tem solução, tá bom. Lá para frente, né, vai ter a ressurreição dos mortos e meu irmão vai ressuscitar. Falei assim, não, Glória, não, Marta. Eu estou dizendo o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Se você crê, o teu problema vai ser resolvido agora, não vai ser depois, não é no futuro, não, é agora. Você está esperando e Deus está na tua presença agora. Jesus está aqui. Né? Jesus está aqui. Não olhe para o seu problema, né? Para a dificuldade do seu problema. Muitas vezes na palavra de Deus, né, no Salmo diz assim, eu olho para os montes, da onde virá o meu socorro? Será que o socorro vem dos montes? Porque o monte pode ser o teu problema, né? Que ele pode ser gigantesco. Enquanto você estiver olhando para o problema e não para quem soluciona o problema, você vai ficar só rodeando no mesmo problema. Então Deus está aqui presente, como Deus estava na frente de Marta, e eles estavam próximos e muito perto de ter o maior milagre da palavra de Deus, a ressurreição. E aí Marta vai lá e confessa, eu creio que tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu foste o enviado para salvar as nossas vidas. Confesse hoje com seus lábios.
Meus irmãos, você pode pensar que isso não é importante, mas é muito importante sim, senão a palavra não dizia. Confesse, tu és Jesus, tu és o Filho de Deus, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o meu Salvador, tu és o meu Rei e eu creio que tu és Deus. E que o meu problema pode ser resolvido agora e hoje mesmo. Confesse com seus lábios. Confesse com seus lábios. Louvado seja o nome do Senhor. E ela confessa, e olha, ela ficou, eu tenho certeza que mudou alguma coisa na vida da Marta. Porque ela pegou e foi falar com a sua irmã. E a palavra diz que ela foi falar em segredo. Marta, né? Olha, Jesus está aqui. E Ele está te chamando. É a mesma palavra, Jesus está aqui e está te chamando. Há um chamado para você para estar na presença de Jesus. O chamado não é para estar na presença de um movimento. O chamado não é para estar na presença de operações de milagres e maravilhas, de profecias. O chamado é para estar na presença de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ela foi ali em secreto, as pessoas estavam rodeando Marta, né, dizendo só assim, olha, Marta, não tem jeito, Marta, olha, coitadinha de você, Marta, mas olha, o problema já é esse mesmo, já está enterrado, né? Então ali Maria, foi em segredo, Maria, vamos lá, Jesus está te chamando, vai para a presença dela. E ela foi, louvado seja o nome do Senhor. Ela foi porque Jesus estava lá. Ela foi porque Jesus estava lá. O motivo que nós estamos aqui é porque Jesus está aqui. Nós não estamos atrás de pregadores, nós estamos atrás de grandes homens, de mulheres de oração forte, não. Nós estamos procurando Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ela foi até a presença de Jesus, e é interessante o seguinte, ela fala a mesma coisa que a Marta. A diferença um pouco é que Maria se prostrou aos pés de Jesus, né? Marta foi lá, tipo assim, Jesus... Eu consigo imaginar até Marta botar a mão assim na cintura, né? Para Jesus dar conta. E não, Maria, ela foi lá e se prostrou aos pés de Jesus. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E é interessante isso, né? O mesmo discurso. Você já percebeu que nós falamos as mesmas coisas que as pessoas que estão ao nosso redor falam? Se você participa de determinados grupos, você começa a ter a mesma linguagem daqueles grupos. Quando você está entre cristãos, né, a conversa é glória a Deus, Deus é poderoso, Deus faz milagres, né, Deus operou tal coisa. Né? Se você está no meio de pessoas que não glorificam o nome do Senhor, daqui a pouco, se você deixar, você vai estar falando as mesmas coisas que aquelas pessoas falam. Por isso que Marta e Maria, elas tinham unidade naquilo que elas falavam. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí a palavra diz, meus irmãos, que Jesus se moveu de uma íntima compaixão. Jesus, ele não ficou apático. Jesus, ele não fica indiferente por aquilo que você está passando. A dor que você está passando, isso dói em Jesus também. E Jesus chora, né? É o versículo mais curto da palavra de Deus. Jesus chorou, porque Jesus não está indiferente aquelas coisas que você está passando, as tuas lamentações, as tuas dúvidas, o teu sofrimento, as dores que você passa. Jesus se comove com isso. E ele vai e faz uma pergunta para ela, que, olha, eu imagino as pessoas ali, né? Jesus fala assim, Marta, onde está o Lázaro? Onde está o morto? Meus irmãos, que pergunta é essa? Como que pode? Olha, Jesus, ele morreu há 4 dias. Onde você acha que ele está? Será que ele está na casa? Ela podia, né? O senhor sabe, está morto, está enterrado. Essa pergunta de Jesus, ela é muito pertinente para nós, porque Deus, ele fala conosco, e ele tem interesse em saber que você expresse aonde está o teu morto. Aonde foi que morreu alguma coisa na tua vida, na tua caminhada? Onde que você fez alguma coisa que te desviou do caminho do Senhor? Confessa com teus lábios. Aonde está o teu morto? Aonde está? Muitas vezes é um relacionamento que você está tendo, ou muitas vezes é um negócio errado que você fez, é uma deslealdade, é algo que te afasta e que está fazendo você morrer espiritualmente. Confesse diante de Deus. Não há vil pecado que não possa ser perdoado pelo Senhor Jesus. Mas a palavra diz que nós temos que confessar os nossos pecados e nos arrepender dos nossos pecados e temos uma atitude em relação a isso. A conversão é justamente isso.
É nós pararmos de fazer aquilo que nos afasta de Deus e nos voltarmos para Ele. Temos uma vida nova diante do Senhor. O Senhor quer saber. Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer ouvir de você. Confesse. Faça como Marta e Maria. Confesse diante do Senhor. E ele falou assim, olha, Senhor, está ali, vamos lá. Ali no sepulcro. E eles foram até o cemitério. Eles foram até o cemitério e a palavra diz que quando eles chegaram, já cheirava mal. E é assim o pecado, meus irmãos. O pecado cheira mal. Né? É como se fosse um cadáver morto, né, que afasta. Alguém consegue ficar perto de um cadáver morto? Aquilo cheira muito mal. Você pegar um animal pequeno, né, um rato morto, e numa sala desse tamanho aqui, ninguém consegue ficar na sala. Imagina um corpo humano ali há 4 dias, fedia. E aí Jesus, né, estava próximo a realizar o seu milagre, né? Ele pega e fala o seguinte, vai lá e tira a pedra. Tinha uma pedra, né? Porque imagina um sepulcro, era tipo uma caverna, e colocava o morto ali dentro, e eles selavam aquilo com uma pedra gigante, né? Botava ali. E, meus irmãos, ali quando Jesus fala assim, olha, tira a pedra, é porque é algo que nós podemos fazer. Jesus, ele faz aquilo que é impossível para nós fazermos. Mas nós também temos que fazer alguma coisa na obra do Senhor. Nós somos chamados de trabalhadores de uma obra, né? Um edifício que é a ser construído. Então, nós temos que fazer algo. E naquilo que nós podemos fazer, Jesus requer que nós façamos. Vai lá e tira a pedra. Mas o que é essa pedra que mantém, né, ali aquela mortandade, né, que mantém o teu afastamento? Para cada um de nós é uma coisa. Mas o Senhor fala assim, ó, tira a pedra. E muitas vezes, né, o Senhor ele envia ali a igreja para ajudar, né, cada um de nós nessa caminhada nossa. Né, porque nós viemos do mundo, imagina, né, Israel ficou 400 anos exilado no Egito, né, com toda aquela idolatria do Egito, aquela contaminação toda. Né, então, ele precisa ser descontaminado, ele precisa ser liberto daquelas coisas todas. Né. Então, o Senhor dá ordem aos seus servos que ajudem cada um de nós. Tire a pedra. E muitas vezes, meus irmãos, a pedra é tão pequena que está fazendo a gente tropeçar, é tão pequena, às vezes tem coisas grandes realmente. Mas a maioria das vezes é uma pedrinha de nada. É uma pedrinha de nada. Puxa, mas eu gostava tanto daquele futebol com os amigos, a gente saía para tomar um chopp. Né? É isso que está te afastando de estar na presença do Senhor? É isso que está te afastando? Isso é uma pedrinha. Vai lá e tira. Isso é fácil de retirar. Tem coisas que são mais difíceis. Tem hábitos nossos, né, que nós temos na nossa caminhada. São pecados, muitas vezes, que nós temos de estimação. Senhor, aqui não mexe. Senhor, já está de 4 dias, isso aí não tem jeito, para mim não. Eu vou seguir o Senhor, vou cumprir a maior parte dos teus mandamentos, mas isso aqui já está morto, já. Né? Eu não consigo perdoar o meu parente que me falou tal coisa, foi um pai, a mãe, um irmão, né? um cônjuge que falou aquela coisa comigo, eu não consigo tirar isso de... Né? Então não mexe, Senhor, que já está fedendo isso. Né? Mas o Senhor, Ele vai nos confrontar em algum momento. Vai nos confrontar em algum momento. E é interessante a oração que o Senhor Jesus faz, né? Ele não tinha feito o milagre ainda. Ele vai lá e agradece ao Senhor. Obrigado, ó Pai, porque Tu ouvistes a minha oração. Mas o que Jesus falou, Ele não falou nada. Jesus não tinha falado nada. E Ele agradeceu porque o Pai tinha ouvido. Mas sabe o que acontece? Jesus já tinha falado atrás. Atrás, olha, eu vou ressuscitar Lázaro. Falou para os discípulos e falou para Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Né? Então as pessoas que viram Jesus falaram assim, obrigado, ó Pai, porque Tu me ouvistes, mas Ele não falou nada. Né? As coisas que o Senhor já prometeu no passado, Ele cumpre, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Daí Ele vai lá e manda retirar a pedra, eles vão lá, tiram a pedra. Né? E os irmãos conseguem imaginar que isso não faz sentido? Os irmãos conseguem estar naquele momento junto com Jesus, sendo discípulos de Jesus, mesmo vendo Jesus fazendo tudo, aquele cheiro ruim, né? Tira aquela pedra gigante, né? E muitas vezes é assim, meus irmãos, nós não questionamos a Jesus. A maneira como Jesus opera, né? E para quem Ele faz as coisas, não cabe a nós. Né? Jesus estava falando com a mulher samaritana, né? Os judeus não falavam com mulheres, nem que samaritanos, né? Mas a igreja não contesta, nós obedecemos a Deus, nós somos obedientes. Nós obedecemos, sabe por quê? Porque nós confiamos 100%. Eu não confio mais ou menos em Jesus.
Ou eu confio 100% ou eu não sou dele. E nós confiamos 100%, e nós obedecemos. Eles foram lá e tiraram a pedra. E aí Jesus dá o famoso brado, Lázaro, vem para fora. Ele chamou pelo nome. Jesus conhece o seu nome. E ele está falando para você, vem para fora. Vem para fora dessa situação que você está. Para essa treva que está no mundo. Você sabia que a palavra igreja, né, eclesia, ela está relacionada com isso. É tirar o homem do mundo, do pecado, para fora desse mundo. É tirar das trevas para a presença dele, para a luz, que é o Senhor Jesus. Então Jesus fala isso, sai dessa situação. E quando ele fala isso para Lázaro, ele falou para toda a humanidade. Para toda a humanidade, porque Jesus, ele com o seu sacrifício, ele salvou todo aquele que nele crê. Lázaro cria, Maria cria, Marta cria. E nós que vimos essa palavra, nós cremos. E o nome dele é glorificado, louvado seja o nome do Senhor. E ele nos tira. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra aos nossos corações, foi escrito tanto tempo atrás. E nos traz tanta consolação, tanta certeza, porque nós sabemos que tudo que está escrito aqui é verdade. E que o Senhor está aqui conhecendo cada um de nós e está falando de uma maneira individual com cada um de nós. Ele está limpando, né, tirando as nossas tristezas, as nossas enfermidades, as nossas incapacidades, as nossas reclamações, as nossas impossibilidades, e Ele nos deu a sua vida por nós. Jesus não teve medo, Ele foi até o final. Ele não teve medo ali dos religiosos da época, ele não teve medo do adversário que queria matá-lo, né? Porque ninguém tem poder para tirar a vida de Jesus. Ele, sendo Deus, ele mesmo se ofereceu em sacrifício. E ele mesmo morreu e ele mesmo ressuscitou dos mortos, né? Está vivo e ele ressuscitou e ele está na glória. Nós estamos nesse período que nós estamos esperando. Nós estamos esperando Jesus, mas nós temos essa certeza que ele voltará. Né? Nós temos essa certeza que ele está cuidando de cada um de nós. Porque ele disse que ele iria para o Pai. Né? Se ele não morresse, ele não tinha como ir. Se ele não morresse ressuscitado, não teria como ir. Mas como ele foi, ele enviou o Espírito Santo. Ele não nos deixou órfãos. Né? A presença dele está conosco aqui, ardendo em nossos corações. Né? Quando nós abandonamos o pecado, né? Aquele vazio que tinha em nossos corações, né? Ele é preenchido com o Espírito de Deus. Hoje nós somos a habitação do Espírito Santo. Né? Em nós não habita mais podridão ou mortandade do pecado. Né? Nós precisamos ter uma vida transformada para que o Espírito Santo do Senhor habite em nossas vidas, em nossos corpos. Né? E nós caminhamos com ousadia, né? Porque todos aqueles que creram, né, foram discípulos do Senhor Jesus e foram aqueles que foram enviados para mandar essa mensagem, assim como nós estamos transmitindo essa mensagem. E essa mensagem é poderosa. Não guarde essa mensagem para você. Quando nós temos uma mensagem boa, né, de que Jesus, ele morreu por nós e nos deu vida eterna, nós temos que mandar isso para todas as pessoas. Essa cidade de Los Angeles tem muita gente que está perdida ainda em seus pecados, né, que pensam que estão vivendo, mas estão indo para a perdição, estão fazendo mal a si mesmas. Mas o Senhor Jesus está vivo, né? E Ele está fazendo esse chamado para nós e para essa cidade de Los Angeles. E o Senhor conta conosco, com cada um de nós, para que o nome dEle seja glorificado. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz, no verso 45, que muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria, né, que estavam ali só para confirmar, né, aquela situação de Maria, aquele luto de Maria, muitos daqueles lá viram o que Jesus fez e creram no Senhor Jesus. E certamente foram salvos. Mas a palavra também diz que muitos não creram. E foram, pelo contrário, foram falar ali com os fariseus e com os saduceus para entrarem num acordo para matarem Jesus. De que lado você está? Você vai receber essa mensagem. Você vai estar no grupo daqueles que creram? Ou você vai estar naquele grupo que se fazem inimigos de Jesus? Meus irmãos, infelizmente, essa palavra, ela tem esses dois lados apenas. Ou você crê e será salvo, ou se você não crê, você já está condenado. Mas Deus, Ele sempre faz pede para você fazer a boa escolha. Escolha pela vida, não escolha pela morte. Tire essas pedras, tire esses obstáculos. Deus vai ser o teu cooperador. Muitas vezes parece impossível, mas Ele vai lá e Ele vai agir de uma maneira que você fala assim, mas como foi assim?
né? E de repente você vê que você está fora daquela situação. Confie em Deus, confie em Cristo. Jesus fez isso, falou isso. Confie no Pai, confie também em mim. Porque Ele é a verdade, Ele não está mentindo para nós. Se você continuar com essas pedras, você vai para a perdição, né? Peça ajuda, e a igreja está aqui para isso. Quando Jesus gritou para Lázaro sair, Lázaro ele saiu daquele jeito, né? Imagina, ele estava parecendo uma múmia, todo enfaixado, né? As mãos atadas, os pés atados. Jesus falou assim, vai lá e livra ele dessas ataduras, né? Ele estava preso pelas mãos. As mãos falam do trabalho na obra. Muitas vezes você está aqui na casa do Senhor, né? E você está só como ouvinte. Só que o Senhor quer que você trabalhe na obra, né? Então, muitas vezes, ali os servos do Senhor te ajudam, né? Para que dessa caminhada você esteja com as mãos livres para poder trabalhar. Colocando em ordem a tua vida. Os pés, né, amarrados. Né? Fala da caminhada na presença do Senhor. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que nós possamos caminhar. Jesus falou assim, olha, vamos caminhar, né? Porque durante as 12 horas do dia, há luz, podemos caminhar. Jesus é a luz. E nós precisamos conhecer Jesus através da sua palavra. Então, os servos de Deus vão te ajudar a conhecer a palavra de Deus para que você possa caminhar tranquilamente. O rosto estava enfaixado, o testemunho, né? Então, nós temos que ter a nossa identidade com Deus. O Senhor tem que olhar para nós e falar assim, olha, esse aqui é o Rodinei, né? Esse aqui é o Marcelo, esse aqui é o Alexandre, o pastor Will. Né? Nós temos uma identidade com Deus. Nós não temos que nos esconder. Né? Se as suas obras são más, você vai querer se esconder, mas se as suas obras são boas, são fruto de uma vida convertida ao nome do Senhor, né? Você tem que ser mostrado e apresentado. Olha, está vendo ali, você conhecia, ele estava morto, agora ele está vivo. Então, é isso, esse é o trabalho da igreja, não vem para fora, né? Vem para a igreja. Muitos, nesse último momento, falam, não preciso ir para a igreja. Eu posso servir a Deus do meu jeito aqui. Eu vou lá ver, eu vou na internet, aqui tem um monte de pregações aqui, eu estou bem. Mas a palavra diz que nós temos que nos congregar, né? A Assembleia dos Santos, né? Porque nessa Assembleia o Espírito Santo de Deus corre aqui e nos alimenta, nos nutre, nos dá saúde, nos faz um corpo vivo. Né? Um membro, quando ele é tirado do corpo, ele morre, ele necrosa. Mas ele tem que estar ligado ao corpo para receber todos os nutrientes, o sangue de Jesus, que é o Espírito Santo, correndo no meio de nós. Nós precisamos estar em unidade. Né? Jesus, ele pediu para Deus, né, para que onde quer que nós estejamos, ele esteja junto. Né? Assim como Deus e Jesus são um, nós somos um com Cristo. E nós somos um quando nós nos reunimos e formamos a igreja de Cristo para a honra e glória do santo nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do nosso Deus para nossas vidas nessa noite. Eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé, passar aqui a direção para o pastor Will Gutnick. Glória a Jesus. Nós já estamos terminando o nosso culto, irmãos. E hoje você não vai precisar de ir para a sua casa bater bife, nem fritar nada, porque a gente tem uma pizza para a gente comer ali. Mas essa noite nós somos alimentados pela palavra do Senhor. E o Senhor falou muita coisa para nós aqui. Eu gostaria muito que o Raul tivesse feito esse apelo aqui, mas ele é teimoso. Obrigado, Raul, pela essa palavra para o nosso coração. Qual tem sido a sua dificuldade para viver essa próxima fase da sua vida e viver isso que você tem com Deus? Às vezes a gente fala, Senhor, olha, pastor, esses apelos, né, eles são sempre insistentes e incisivos. Eu estou te dando a chance de tomar uma decisão diante de Deus. Uma decisão que você toma hoje e leva a cabo ela amanhã. Na nossa escola dominical, a quem eu convido você de semana que vem estar com a gente terminava falando que muita gente decide na segunda-feira fazer uma nova dieta, né? Ela pega toda a instrução da nutricionista e passa a semana inteira comendo porcaria. Hoje eu estou te dando a opção de você pegar a instrução e dar o primeiro passo nessa nova dieta. Uma dieta espiritual. Pastor, não tem mais jeito, já deram a palavra final já foi dada lá atrás, eu já tentei fazer isso aí e tal. Tantas vezes eu me coloquei à disposição e as coisas não aconteceram da maneira como eu queria. Talvez seja a última vez que
está te dando essa oportunidade. Já pensou, Raul? Se Maria tivesse falado assim, não vou mostrar o corpo pro senhor não, o senhor devia ter vindo aqui antes. Já pensou? Eu não vou mostrar o sepulcro não. Se o senhor é Jesus mesmo, o senhor que acha. Ninguém vai tirar a pedra não, tá cheirando mal e não adianta não. Eu não vou fazer isso não. Segue a instrução de Jesus hoje. O que ele for falando para fazer, vai abrindo. Vai deixando ele mexer. Onde você não quer que ele mexa. Vai deixando ele colocar a mão onde você não quer que ele coloque. Vou fazer um desafio para você hoje aqui. Eu preciso orar para você. Aonde você falou para Jesus, aqui não. Onde você falou para Jesus? Aqui não. O Espírito de Deus está aqui hoje, através da palavra que Ele ministrou. E eu quero convidar você para colocar os pés de Jesus onde você falou aqui não. Vou te dar 30 segundos para que você traga aqui na frente, onde você disse, aqui não, aqui não. Aqui o Senhor não mexe. Aqui eu vou resolver. Aqui eu vou fazer do meu jeito. Aqui não. Jesus está te mandando dizer, mostra onde está o corpo, que eu vou ressuscitar. Eu vou colocar num lugar onde só eu posso colocar. Queremos o teu nome engrandecer? Queremos o teu nome engrandecer. Isso aí. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus, eis aqui os teus filhos, ó Senhor. Teu filho, Senhor Pai, que ministrou essa palavra, Senhor Pai, chacoalhou o nosso coração, Senhor Pai, com as decisões que nós precisamos de tomar diante do Senhor e deixar o Senhor entrar nas áreas da nossa vida que a gente disse aqui não. Senhor Pai, o Senhor é o dono do tempo, Senhor. O Senhor é o dono, Senhor Pai, da vida, Senhor. E hoje, Senhor Pai, como teu filho pregou, hoje o Senhor passa no meio da tua igreja, Senhor, ressuscitando, Senhor Pai, aqueles que já morreram há tanto tempo, Senhor. O Senhor hoje ressuscita a esperança, o Senhor hoje ressuscita, Senhor Pai, o sonho. O Senhor, Pai, hoje dá saúde, Senhor Pai, e levanta, Pai, aquele que disse aqui não, Senhor, mas ali o Senhor está entrando hoje. Onde nós escondemos para nós mesmos, ó Senhor, Pai, hoje nós estamos colocando na Tua presença. Eis aqui, Senhor, onde nós colocamos esse corpo, onde nós selamos com a pedra. Pela Tua instrução, Senhor, Pai, nós estamos entrando nesse lugar, Senhor, e colocando à Tua disposição para que o Senhor faça como o Senhor quiser, Senhor. Que os meus irmãos de verdade, Senhor, Pai, aceitem o desafio daquilo que o Senhor pediu hoje. Porque, Senhor, Pai, eu sei, Senhor, está a dificuldade, Senhor, Pai, na minha própria vida, Senhor, de fazer isso, Pai. E assim também, Senhor, Pai, eu sei da dificuldade dos meus irmãos de fazerem assim, Senhor. Mas o Senhor, Pai, hoje vai entrando nos lugares, ó Senhor, Pai, inacessíveis, ó Deus, e vai colocando a mão, Senhor, Pai, e vai chamando a vida aquilo que estava morto. E nós vamos contar nesse púlpito, Senhor. Nós vamos celebrar, Senhor, Pai, na Santa Ceia. Nós vamos, ó Senhor, Pai, contar vitórias, Senhor, durante toda a vida, porque eu creio, Senhor, Pai, que hoje o Senhor traz a vida, Senhor, mais uma vez, aquilo que estava morto, Senhor.
Senhor Pai, abençoa o teu povo, despede em paz, ó Senhor. Nos dá um tempo abençoado da nossa alimentação, Senhor Pai, que não faça mal, porque nós tomamos com ação de graça, Senhor. Glorifica o teu nome no nosso meio. E, Senhor Pai, continua fazendo de nós, ó Senhor Pai, colunas na tua casa. E, Senhor Pai, uma voz que fala a respeito de ti nessa cidade. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Estenda suas mãos para cá. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus diz com alegria: amém. Dê um abraço ao seu irmão que está ao seu lado. Glorifique o nome de Jesus.